Graça e paz, meu amado, minha amada. Deus abençoe sua vida, sua família. Chegamos ao 11º dia da nossa jornada de 21 dias de jejum e oração. Que tempo maravilhoso, hein? Quantas coisas tremendas o Senhor está fazendo em nossas vidas, seja através dessas palavras que têm sido liberadas aqui. Coloca aí nos comentários a sua experiência, como tem sido essas ministrações, esse estudo, esse tempo da gente estar mergulhando fundo na experiência do profeta Daniel, que fez um jejum de 21 dias e orando, teve experiências maravilhosas com o Senhor. Nosso propósito é que você também viva essa experiência, que Deus se revele para você, que Deus te derrube, de tudo aquilo que é terreno, que é mundano, que atrapalha a nossa comunhão, que impede a revelação de Deus chegar na nossa vida e te levante como homem de Deus, fortalecido, cheio de fé, cheio de ousadia para fazer a vontade do Senhor conhecida e venha prevalecer nesse tempo para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe muito você. Hoje o nosso estudo está lá no verso 11 do capítulo 10 do profeta Daniel, que diz assim: E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Aleluia. Deus abençoe a palavra dele aos nossos corações. Que essa palavra edifique muito a tua fé. Hoje, no 11º dia, como é bom a gente poder nos abster de alimentos, de coisas que nós não vivemos sem, que são necessárias para o nosso físico, para a nossa saúde, para buscarmos a Deus. E aqui esse verso, ele é crucial nesse processo de se abster, das coisas necessárias para o físico, para a sobrevivência e priorizar realmente a nossa busca e a nossa vida com Deus. O texto diz que Daniel era um homem muito amado no céu. Oh, meu Deus! Imagina você, como você é reconhecido no céu. Essa é a pergunta-chave de hoje. Como você é reconhecido no céu? O texto diz que Daniel era reconhecido como um homem muito amado. Daniel já teve uma experiência tremenda, ele desmaiou, ele apagou quando ele ouviu a voz de Deus, e o anjo toca nele e ele começa a despertar. E agora, depois que ele começa a despertar, que ele está ali na posição de 4, ele estava com o rosto em terra desmaiado, o anjo fala com ele assim: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Deus veio trazer o entendimento, Deus veio trazer a compreensão mais clara daquilo que ele já tinha falado e daquilo que Daniel estava buscando diante de Deus. Você lembra que Daniel, ele lendo a profecia de Jeremias, ele entendeu que a profecia estava se cumprindo da volta do cativeiro e que seria um tempo difícil para Israel, não seria um tempo fácil, não seria um tempo de vitória. Assim como eu creio que depois da pandemia, nós ainda vamos viver um tempo de dificuldades. Não vai ser fácil o nosso retorno, não vai ser fácil o retorno das pessoas para a igreja, para as atividades, porque as pessoas estão mexidas, as pessoas estão frias, Os relacionamentos esfriaram devido a esse tempo todo que nós estamos distantes. Tudo isso é normal, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a ajudar as pessoas para que elas possam entender esse momento e também discernir o que Deus tem para elas nesse tempo, E Daniel, ele recebe agora o anjo que vem trazer o entendimento. Querido, a gente precisa compreender mais a palavra de Deus, a gente precisa compreender a voz de Deus. Deus tem falado de várias maneiras através da sua palavra. A gente precisa ruminar ela, ir a fundo, buscar ainda mais o que cada dessas palavras quer dizer para esse tempo que nós estamos vivendo. E aí, querido, o profeta Daniel agora, ele começa a se levantar, ele ainda está tremendo diante de toda a experiência que ele está vivendo, mas o anjo diz para ele: levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. O anjo é o mensageiro. A verdadeira importância desse anjo não é ele em si,
mas é a mensagem que ele carrega. A mensagem é mais importante que o mensageiro. A pregação é mais importante que o pregador. Hoje, nós idolatramos pregadores, né? Nós idolatramos as pessoas, mas mais importante do que um bom pregador é a pregação que ele carrega. Então, querido, o anjo vem trazer uma mensagem preciosa, importante, da parte de Deus para a vida do profeta. Mas é importante que Deus não nos deixe dúvida, Deus não nos deixe sem direção, entenda isso. Nesse tempo de jejum e oração, Deus está direcionando a tua vida, Deus está falando com você, Deus está se manifestando de modo sobrenatural, você está acessando o mundo do sobrenatural para você ter a resposta, a direção de Deus para caminhar nesse tempo de pandemia, debaixo dessa direção que não falha, que vai te conduzir aos pastos verdejantes, né? Eu quero compartilhar com você aqui algumas experiências, algumas lições nesse texto aqui. Por que Daniel era um homem tão amado no céu? Por quê? Será que você é reconhecido como uma pessoa muito amada no céu? Daniel era um homem muito amado no céu, era um homem temido no inferno e era um homem conhecido na terra. Daniel assumiu posição, ele era provavelmente um senador na Babilônia, ele era um homem de condição alta, de posição nobre, ele é um homem que desenvolveu uma vida pública ilibada, de vida ilibada, de vida de excelência. Ele era um homem que tinha uma reputação maravilhosa diante do rei e diante do império. Daniel era um homem que era odiado pelos seus inimigos, pelos seus invejosos, por aquelas pessoas que não querem ver você crescer, que não querem ver você se destacar. Por quê? Porque isso é um chamado de Deus para a tua vida e você está ali cumprindo algo que agrada à vontade do Senhor. Então eu pergunto para você, por que Daniel era um homem muito amado no céu? E aí eu queria tirar duas lições para você nesse 11º dia. Primeiro, porque ele está buscando o reino em primeiro lugar. Daniel sempre buscou o reino em primeiro lugar. Daniel era um homem decidido. Aos 16 anos, quando ele foi levado para a Babilônia, agora que nos 21 dias, Daniel está com 86 anos. Uma vida se passou. Ele viveu na Babilônia, 70 anos de cativeiro. A vida dele toda foi construída na Babilônia. Mas o coração dele não estava na Babilônia. O coração de Daniel estava em Deus. O coração dele estava no trono. O coração dele estava na palavra de Deus. Tanto que Daniel estava lendo Jeremias, meditando nas profecias, porque ele queria entender o que Deus tinha para a sua nação e para a sua vida naquele tempo. Então Daniel, aos 16 anos, ele já decidiu não se contaminar. Dos 16 a 86 anos, Daniel não se corrompeu. Você não vê falha. Daniel é tido como dentre 3 pessoas chamados fiéis na Bíblia. Você sabia que só 3 homens na Bíblia foram chamados por Deus de fiéis? Foi Daniel, foi Noé e foi Jó. Os 3 homens que foram chamados por Deus de homens fiéis. Querido, isso é muito importante você entender. Tantos homens de Deus, Davi, Moisés e tantos homens de Deus, mas Daniel, esses homens não negaram em momento algum, não falharam uma vírgula daquilo que eles acreditavam. E aí você entende o quê? Que Daniel, nesse momento, ele está dizendo para Deus, o reino é mais importante de que qualquer coisa. Daniel abre mão do seu trabalho, tira 21 dias de licença para poder buscar a Deus. Em Mateus 6,33 diz assim, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o tempo de você priorizar o reino de Deus, é o tempo da igreja priorizar o reino de Deus, mas nós às vezes estamos priorizando mais a nossa sobrevivência, a nossa existência, as nossas necessidades materiais do que o próprio reino. Daniel está sempre buscando o reino em primeiro lugar. Segunda lição que eu tiro aqui é que a oração era o alimento do profeta Daniel. Ele se alimentava de busca de Deus, ele se alimentava de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Daniel estava sempre em oração, sempre buscando em Deus resposta e direção
para a realidade que ele enfrentava. Esse é o papel da igreja. Isso que você precisa hoje, orar, jejuar, buscar a Deus, porque quando você busca, querido, Deus vem com a resposta, aleluia. E aqui o anjo traz uma palavra, e ele diz, eu fui te enviado para trazer essa palavra. Por quê? Porque você estava buscando, porque você estava orando, né? E a palavra de Deus é que nos levanta, é ela que nos põe de pé. E aí o anjo diz, falando ele comigo, eu me levantei tremendo. Que Deus fale ao teu coração hoje, para que você se levante. Que Deus fale ao teu coração hoje, para que você fique de pé. Querido, para levantar alguém que está próximo, basta você estender o seu braço. Mas para levantar alguém que está distante, você pode usar suas palavras. Eu acredito que essa palavra vai chegar a quilômetros de distância e vai levantar pessoas que estão desanimadas, que estão abatidas, que estão caídas, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos levantar. A palavra de Deus nos levanta em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, de luta. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos colocar de pé. Então, em nome de Jesus, querido, que hoje você se reerga novamente, que você se levante para a glória de Deus, pela palavra que eu estou liberando hoje. Quero ser um profeta, quero ser um instrumento de Deus para edificar a tua fé, de edificar a tua vida espiritual e profetizar que Deus está falando contigo hoje, que o anjo está falando contigo hoje, que a tua resposta chegou e que Deus vai te dar entendimento de tudo aquilo que você tem buscado diante do Senhor. Que Deus abençoe, que essa palavra abençoe e edifique a tua fé. E nós vamos orar, abençoando e entregando mais esse dia na presença do Senhor. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos por mais esse dia, Senhor. Quero entregar esse tempo de jejum e oração no teu altar. Senhor, traz a resposta, traz o entendimento de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido através da tua palavra e dos homens de Deus que têm ministrado a nós. Senhor, que essa palavra seja um alimento poderoso, que sustente a tua igreja e os teus filhos, e que essa causa que estamos pleiteando hoje, Pai, ela seja resolvida no poder do nome de Jesus. Cura enfermos, liberta as pessoas oprimidas e dá ânimo, renova aquele que está cansado, para que ele se levante e, ainda que esteja tremendo, seja o início da recuperação e da restauração, segundo a boa e perfeita vontade do Senhor, que vai se cumprir na vida dos teus filhos. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, um dia em que a palavra de Deus te mantenha de pé, prevalecendo para a glória do Senhor. Graça e paz, nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.